Olha aqui, pessoal, presta atenção, hein? Olha aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma bateria, né? Esse é o símbolo de bateria, uma voltagem. Eu tenho mais aqui e menos aqui. Aqui eu vou colocar uma carga. Essa carga, ela pode ser uma resistência ou um resistor. Certo? E aqui eu tenho um caminho da corrente, né? Essa corrente, ela vai atravessar essa carga ou essa resistência. Bom, qual é o caminho da corrente? Eu tenho dois sentidos. Eu tenho do menos para o mais e do mais para o menos. Que diferença faz isso? Nenhuma. Né? Existem duas vertentes do pessoal que usa do menos para o mais, outros preferem do mais para o menos. Aqui a gente chama isso aqui de sentido eletrônico. E esse aqui de sentido real ou convencional. Bom, o que tem a ver a lei de Ohm com esse circuito? Eu tenho três variáveis: tensão, corrente e resistência. Para mim calcular uma terceira variável, eu preciso o quê? Ter duas variáveis. Se eu tiver corrente e resistência, eu acho tensão. Se eu tiver corrente e tensão, eu acho resistência. Se eu tiver resistência e tensão, eu acho corrente. E assim vai. O que diz o nosso Jorge Simon, a famosa lei de Ohm? Ele fala que a corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, através dessa fórmula, nós podemos calcular a corrente tendo a tensão e a resistência. Podemos calcular a resistência tendo tensão e corrente. E podemos calcular a tensão tendo a corrente e a resistência. Ou tendo tensão e corrente, a chama resistência. E vai por aí. Olha só, vamos ver como a gente pode destrinchar esse circuito aqui. Olha, essa fórmula aqui, eu posso matematicamente transformar em mais duas fórmulas, né? Aqui eu tenho tensão e resistência, acho corrente. Mas eu posso ter, né, corrente e resistência e achar tensão. E posso ter tensão e corrente, achar resistência. Esse é um circuito que série. A corrente sai do polo positivo e chega no polo negativo. Ela poderia sair do polo negativo e chegar no polo positivo. A corrente, ela vai. Nós estamos trabalhando com direct corrente, DC. Então a corrente só tem um caminho. É a mesma coisa de uma pilha ou de uma bateria. Tem o positivo e o negativo. Estamos trabalhando com tensão contínua, DC. Bom, como é que a gente vai analisar esse circuito? Dando exemplo. Nessa primeira parte, né, ou na segunda, né, praticamente, o que eu queria que vocês fixassem é essa lei de Ohm. Imprime essa lei, imprime, cola no imã e bota na geladeira. Toda vez que for abrir a geladeira, para beber água, pegar outra coisa, você olha, corrente é diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional à resistência. Tensão
é corrente vezes resistência. Resistência é tensão sobre corrente. Certo? Nessa parte, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos começar a colocar valores nesse circuitinho simples aqui de série, onde eu tenho tensão, corrente e resistência. Os elétrons saem daqui, né? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é deslocamento de elétrons. Então os bichinhos, né, que a gente chama de elétrons, eles estão livres e vão de uma bateria para o outro. A famosa voltagem ou diferença de potencial. A hora que igualar essa diferença, a tensão será 0 volts. Certo? Vamos ficar por aqui. Na próxima, nós vamos colocar mais exercício e mais cálculo para vocês que adoram matemática. Eu sei que vocês são apaixonados por matemática.